Essa é nossa criada maluca. Nós a mantemos por caridade, sabem? Essas palavras atravessaram meu peito como uma lâmina enferrujada. Eu as ouvi há apenas alguns minutos, mas já se cravaram na minha alma como se tivessem sido pronunciadas há anos. Meu nome é Carmen Salvadora. Tenho 65 anos. E esta é a história de como meu próprio filho pisou na minha irmã como se ela fosse nada, até descobrir que quem não era nada, na verdade, era ele. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Era uma noite fria de outono, dessas em que o ar cheira a folhas úmidas e fumaça de lenha. Eu estava parada na penumbra do hall de entrada da chácara Girassol, minha chácara, aquela que comprei e registrei em nome do meu filho 16 anos atrás, antes de partir para o Canadá. As janelas brilhavam com luz dourada, e o som de taças tilintando misturava-se com música e risadas. Uma festa. Meu filho Geraldo fazia uma festa na casa que eu construí com meu suor, enquanto minha irmã Laura, que deixei como dona e administradora, estava jogada no chão junto à porta de entrada, vestida em trapos, sendo usada como um objeto da casa. O taxista que me trouxe olhou para mim com pena quando saí do carro. Eu usava um casaco cinza simples, sapatos gastos, cabelos completamente grisalhos. Para ele, eu era apenas uma velha que talvez tivesse errado o endereço. Ele não sabia que aquela velha havia construído um império de petróleo nas plataformas geladas do Canadá, que aquela velha era chamada de Duquesa de Ferro pelos homens mais duros que já conheci, que aquela velha estava prestes a ensinar ao próprio filho que uma mãe não é apenas aquela que dá vida, mas também aquela que, quando necessário, ensina o que é justiça. Meu nome é Carmen Salvadora. Nasci em uma pequena cidade do interior de São Paulo, numa família de comerciantes honestos. Meu pai tinha uma loja de ferragens na praça principal e minha mãe costurava vestidos de noiva para as moças da região. Não éramos ricos, mas também não nos faltava nada. Cresci ouvindo meu pai dizer: Carmen, a dignidade não se compra, ou se tem ou não se tem, e quem perde a dignidade perde tudo. Aprendi desde criança o valor do trabalho duro e da honestidade. Minha irmã Laura nasceu quando eu tinha 10 anos, e desde o primeiro dia em que a segurei nos braços, senti que era minha responsabilidade protegê-la. Ela era tão frágil, tão delicada, com aqueles olhos grandes e assustados. Você é a irmã mais velha, dizia minha mãe. Um dia, quando não estivermos mais aqui, só terão uma a outra. Conheci Ricardo Salvadora quando eu tinha 23 anos, numa festa de São João na cidade vizinha. Ele era engenheiro civil, acabara de se formar, tinha olhos gentis e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Namoramos durante 3 anos, construindo nossa história aos poucos, até que nos casamos numa cerimônia simples na igreja matriz, com meu vestido feito pelas mãos da minha mãe e buquê de flores do jardim da casa. Foi um casamento humilde, mas repleto de amor verdadeiro. Geraldo nasceu num dia chuvoso de março, 3 anos depois do nosso casamento. Lembro do cheiro de éter e sabão do hospital, das mãos frias da enfermeira e depois, daquele peso quente e macio nos meus braços. Meu filho. Meus olhos encheram de lágrimas quando ele abriu aqueles olhos enormes e escuros, me olhando como se já me conhecesse desde sempre. Ricardo estava ao meu lado, segurando minha mão, sussurrando: Ele tem seus olhos, Carmen. Vai ser forte como você. Os primeiros anos foram felizes. Ricardo trabalhava em uma grande construtora. Eu cuidava de Geraldo e ajudava na loja dos meus pais. Morávamos num apartamento pequeno, mas aconchegante, com varanda onde plantei gerânios vermelhos. Nas tardes de domingo, Ricardo ensinava Geraldo a empinar pipa no parque e eu preparava feijoada. Éramos uma família comum, simples, feliz. Mas a felicidade, descobri, é como flor de vidro, linda, mas frágil demais para este mundo. Geraldo tinha apenas 5 anos quando Ricardo morreu. Foi num acidente de obra, uma viga mal fixada, um erro de cálculo, destino. Não importa. O resultado foi o mesmo. Meu marido, meu amor, o pai do meu filho, estava morto aos 32 anos. Encontrei o telegrama quando voltei da escola com Geraldo. Meu mundo desabou naquele momento.
Fiquei viúva aos 34 anos, sem renda estável, com um filho pequeno que me perguntava todos os dias: Mãe, quando o papai volta? E eu, com o coração partido em 1000 pedaços, tinha que sorrir e dizer: Seu pai virou estrelinha, meu amor. Está cuidando de nós lá de cima. A construtora pagou uma indenização. Não era muito, mas era algo. Meus pais me ofereceram voltar para a casa deles, mas recusei. Eu tinha meu orgulho, tinha minha dignidade e tinha um filho para criar. Não podia me permitir desmoronar. Os anos que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Trabalhei em tudo que pude para sustentar Geraldo. Primeiro, fui professora de português numa escola estradal. Depois, comecei a dar aulas particulares à noite. Aos finais de semana, fazia doces por encomenda. Dormia 4 horas por noite, acordava às 5 da manhã para preparar o café de Geraldo, levava-o à escola, trabalhava o dia inteiro, voltava correndo para ajudá-lo com o dever de casa, depois saía para dar aulas particulares até às 11 da noite. Durante 15 anos, vivia assim. Tudo para que não faltasse nada para Geraldo. Ele estudou em escola particular desde pequeno, graças às horas extras que fiz. Teve curso de inglês, de informática, aulas de reforço. Quando chegou a hora da faculdade, paguei cada mensalidade de engenharia civil com o suor do meu rosto. Ele queria seguir os passos do pai, e eu não ia permitir que meu filho abandonasse seu sonho por falta de dinheiro. Enquanto isso, fui aprendendo. Fiz cursos noturnos de administração, contabilidade, gestão de negócios. Estudava de madrugada, depois que Geraldo dormia. Aprendi sozinha sobre investimentos, ações, mercado imobiliário. A indenização da morte de Ricardo, que muitos teriam gastado rapidamente, eu multipliquei. Comprei ações quando ninguém queria, vendi quando todos queriam. Em 10 anos, transformei aquela pequena quantia em algo substancial. Quando Geraldo tinha 20 anos, fiz algo que ninguém esperava. Vendi meu pequeno apartamento, juntei todas as minhas economias e comprei a Chácara Girassol, uma propriedade enorme no interior que estava abandonada há anos. Era uma casa linda, de madeira, com jardim imenso e macieiras antigas. Custou tudo o que eu tinha, e mais um pouco. Registrei a casa em nome de Geraldo, mas fiz questão de incluir uma cláusula especial no contrato de doação, aquela mesma cláusula que meu filho nunca se deu ao trabalho de ler. Laura, minha irmã caçula, havia enviuvado também. Seu marido morreu de câncer e ela ficou sozinha, sem filhos. Pedi que ela administrasse a chácara, cuidasse da propriedade e prometi que quando voltasse, moraríamos juntas ali, nós 3. Depois, fiz algo que chocou a todos. Anunciei que iria para o Canadá, trabalhar nas plataformas de petróleo nas regiões geladas de Alberta. Geraldo implorou que eu não fosse. Mãe, você tem quase 50 anos. É trabalho de homem, trabalho brutal, temperaturas congelantes. Mas eu tinha um plano. Nos escritórios de petróleo pagavam fortunas para engenheiros e administradores dispostos a aguentar o frio extremo de 40 graus negativos, a solidão, o trabalho de 20 horas por dia. E eu estava disposta. Passei 16 anos no Canadá. 16 anos acordando com o termômetro marcando 40 graus negativos, geleiras ao longe, ventos cortantes que penetravam até os ossos. Trabalhei como assistente, depois supervisora, depois gerente, finalmente diretora de operações. Os homens que trabalhavam comigo me chamavam de Duquesa de Ferro. Eu era dura, justa e não tolerava incompetência nem preguiça. Mandava dinheiro para Geraldo todos os meses, transferências generosas que permitiram que ele terminasse a faculdade, abrisse seu próprio escritório de engenharia, se casasse bem. Enviei dinheiro para Laura também, para manter a chácara, fazer reformas, contratar empregados. Recebia cartas deles, no começo, frequentes e afetuosas, depois, cada vez mais espaçadas. Nos últimos 5 anos, apenas cartões genéricos de Natal. Mas eu não me importava. Estava construindo um futuro, estava criando um legado. Acumulei uma fortuna considerável. Investi em ações de petrolíferas, em imóveis na capital, em fundos internacionais. Aos 65 anos, tinha recursos suficientes para comprar metade daquela cidade do interior onde nasci. E então, depois de 16 longos anos, decidi que era hora de voltar para casa. Não avisei que estava voltando.
Queria ser surpresa. Peguei um voo, depois outro, depois um ônibus, finalmente um táxi. Quando o motorista parou diante dos portões de ferro forjado da Chácara Girassol, senti o coração apertar. Era ainda mais bonita do que eu lembrava. A casa brilhava com luz elétrica, o jardim estava impecável, tudo parecia perfeito. "Tem certeza de que é aqui, senhora?" perguntou o taxista, olhando para minhas roupas simples com dúvida. "A casa parece rica, e a senhora?" "É aqui mesmo, filho", respondi, pagando a corrida com gorjeta generosa que fez seus olhos se arregalarem. Caminhei pelo caminho de cascalho, cada passo me aproximando da minha família. Imaginei como Laura bateria palmas de alegria, como Geraldo me abraçaria com lágrimas nos olhos, dizendo: "Mãe, finalmente voltou. Agora pode descansar." A porta da frente estava aberta. Música alta vinha de dentro, risadas, o tilintar de taças. Uma festa. Subi os degraus da varanda, atravessei a soleira e entrei no hall. E foi ali que meu mundo desmoronou de novo. O hall estava inundado de luz. Lustres enormes de cristal pendiam do teto. As paredes de carvalho estavam cobertas de quadros caros em molduras douradas. No centro, uma multidão de pessoas elegantes, homens de terno, mulheres de vestido longo, todos segurando taças de champanhe que cintilavam sob a luz. Cheirava a perfumes caros importados, canapés de salmão defumado e algo mais, o cheiro enjoativo e inconfundível da hipocrisia. Ninguém me notou de imediato. Eu era apenas uma sombra cinza no fundo de sua festa reluzente. E então, meu olhar caiu. À esquerda da entrada, ajoelhada no chão de mármore frio, estava uma figura disforme. Uma mulher de cabelos grisalhos emaranhados, vestida em trapos que um dia foram vestido. Suas mãos seguravam um pano sujo, escuro de tanta sujeira acumulada. Naquele momento, ouvi risadas altas vindo do jardim. Um grupo de homens entrava pela porta lateral, e na frente, rindo mais alto que todos, estava ele. Meu filho. Geraldo tinha 36 anos agora. Era alto, imponente, usava um paletó de veludo vinho e botas de couro altas cobertas de lama grossa e fresca. Segurava uma taça de vinho tinto numa mão, gesticulava com a outra. Ele se aproximou da entrada, viu a mulher ajoelhada e, sem quebrar o passo, ergueu o pé direito. "Limpa!" ordenou ele, voz casual, como quem pede sal à mesa. A mulher, Laura, minha Lala, minha irmã, pegou o trapo imundo e começou a esfregar a bota dele. Suas mãos tremiam, lama grossa grudava no pano, respingava no chão de mármore, manchava seus dedos descalços. Geraldo conversava com os outros homens, rindo, gesticulando, como se não houvesse pessoa humana aos seus pés. Como se fosse móvel, como se fosse objeto. "Geraldo, meu Deus!" riu uma mulher loira de vestido vermelho, segurando taça de champanhe. "Você ainda mantém essa tradição? Fazer a velha limpar suas botas?" Geraldo gargalhou. O som era aveludado, satisfeito, cruel. "É só nossa criada maluca", anunciou em alto e bom som para todo o saguão, virando-se para que todos vissem. "Ela adora servir, não é mesmo, velha? Sente-se útil assim. Nós a mantemos por caridade, sabem? Filantropia familiar." Ele baixou o outro pé, ainda mais sujo que o primeiro. "Esse também, e capricha. Essas botas custaram mais que você vale." Laura emitiu um som, um gemido baixo, habitual, terrível em sua submissão. Ela começou a limpar a segunda bota, o trapo já completamente encharcado de lama e água suja. Os convidados riram, alguns nervosamente, outros com genuína diversão. Uma mulher idosa de vestido verde comentou com a amiga: "Que paciência esse menino tem. Eu não teria essa tolerância na minha casa." "É verdadeira caridade cristã", concordou outra, balançando a cabeça. Vi como as mãos de Laura tremiam mais forte. Vi como ela baixava a cabeça, tentando esconder o rosto atrás dos cabelos emaranhados. Vi Laura, minha irmã, minha responsabilidade, minha família, reduzida a menos que nada. Você já viu alguém que ama sendo tratado como se não fosse nada? Já sentiu esse aperto no peito, essa raiva fria que paralisa? Conta nos comentários se você também já presenciou uma injustiça assim. Quero ler cada história. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não, isso não é verdade. Algo dentro de mim não se quebrou.
Algo se solidificou, se transformou em gelo puro, duro, inabalável. Vi como minha irmã, minha Lalá, minha menina de olhos grandes que protegia a vida inteira, estava jogada ali como trapo descartado. Vi como seu corpo tremia, não de frio, mas de resignação. Vi Laura, minha irmã, minha responsabilidade, minha família, reduzida a menos que nada. E vi Geraldo, meu filho, meu menino que embalei nos braços, meu garoto que ensinei a respeitar os outros, humilhando a dignidade de outra pessoa como se isso fosse motivo de piada. Não gritei. Não corri para abraçar minha irmã. Não me joguei sobre meu filho com as mãos cerradas. Histeria é luxo de fracos. E eu era tudo, menos fraca. A mãe dentro de mim, aquela que sonhava com abraços e lágrimas de reencontro, morreu ali mesmo. Em seu lugar, nasceu a mulher que os trabalhadores das plataformas canadenses conheciam e temiam. A Duquesa de Ferro havia retornado. Dei um passo para a frente. Sai da sombra para a luz do lustre. Calma, medida, silenciosa. O barulho no salão começou a diminuir. Primeiro ficaram em silêncio aqueles que estavam mais perto da porta. Eles viram algo em mim. Não apenas uma velha num casaco barato. Viram meus olhos. O olhar que aprendi a usar quando observava acidentes na plataforma, quando enfrentava homens 2 vezes meu tamanho, quando precisava tomar decisões que custavam vidas. O silêncio se espalhou pelo hall como gelo rachando num lago. Geraldo estava de costas para mim. Ele sentiu o silêncio, a mudança no ar. Virou-se lentamente, ainda com um sorriso nos lábios. Mas o sorriso apagou quando me viu. Mãe? A palavra saiu da boca dele como pergunta, como se não tivesse certeza se eu era real ou aparição. Foi então que outra pessoa reagiu. No centro do salão, com uma taça de conhaque, estava um homem de cabelos grisalhos em uniforme rigoroso. Reconheci-o imediatamente. Ivo Costa, promotor da cidade, homem a quem uma vez ajudei a salvar a carreira quando estava começando, 25 anos atrás. Seus olhos se arregalaram. O rosto ficou instantaneamente cinzento, perdendo todo o rubor festivo. A taça de cristal escorregou de seus dedos e se espatifou no parquet com som ensurdecedor. Respingos de conhaque dourado voaram nas calças dos convidados. Ninguém se mexeu. Ivo Costa, homem que a cidade inteira respeitava e temia, fez algo que chocou a todos. Ele se curvou numa reverência profunda, respeitosa, quase servil. Carmen Salvadora, sussurrou ele no silêncio sepulcral. Disseram-nos que a senhora havia falecido no Canadá. Um acidente de plataforma. Todos os olhares se voltaram para mim. Geraldo empalideceu. A cor sumiu completamente do seu rosto, deixando-o da cor de papel velho. Sua boca se abriu, fechou, abriu de novo sem emitir som. Mas então, vi algo acontecer. A máscara voltou. Ele se recompôs com velocidade surpreendente, e em seus olhos piscou algo pegajoso e calculista. Estão vendo? Gritou ele de repente, apontando para mim com o dedo, sua voz alta e teatral. A pobre mamãezinha realmente voltou, mas olhem para ela. Olhem como ela olha através de nós. Os médicos me avisaram disso antes dela vir. Ele deu um passo em minha direção, e em seus olhos li a sentença que estava construindo. Demência senil avançada, disse ele aos convidados, balançando a cabeça com falsa tristeza. Não ouçam seus delírios. Ela não entende onde está, não reconhece ninguém. Já não há nada da mulher forte que foi, apenas uma casca vazia. Ele estendeu a mão para meu cotovelo, tentando me guiar para longe do salão. Eu não resisti. Não ainda. Deixei que ele segurasse meu braço, deixei que me conduzisse para longe dos olhares atônitos dos convidados. Mantive meu rosto neutro, meus olhos ligeiramente desfocados, como se realmente não compreendesse o que acontecia. Peço desculpas, senhoras e senhores, disse Geraldo com voz cheia de falsa compaixão. Drama familiar, vocês entendem. A velhice não poupa ninguém. Por favor, continuem a festa. Vou levar minha mãe para descansar. Ele me arrastou para a escada que levava ao segundo andar. Os convidados se afastaram, abrindo passagem. Alguns olhavam com pena, outros com desconforto. Ivo Costa estava paralisado, seu rosto uma máscara de conflito. O respeito pelo passado lutando com a conveniência do presente. Geraldo não me levou para um quarto decente.
Subimos ao segundo andar. Depois viramos num corredor estreito de empregados. Depois outro corredor mais estreito ainda, até chegarmos a uma porta baixa, cuja tinta descascava em lascas grandes. Ele chutou a porta e me jogou para dentro com tanta força que tropecei e quase caí. Não era um quarto, era um depósito. Um cubículo empoeirado e sem janelas, entulhado de caixas velhas, cadeiras quebradas e cheiro de mofo que grudava na garganta. No canto havia um colchão manchado sobre uma cama de ferro enferrujada. Geraldo entrou atrás de mim e fechou a porta com estrondo. Ele se apoiou nela, bloqueando minha única saída. O sorriso escorregou do seu rosto como cera derretendo sob o fogo. O que restou foi puro ódio animal. Escute-me com atenção, sua velha inútil, sibilou ele, curvando-se para ficar na altura do meu rosto. Seu hálito cheirava a vinho caro misturado com algo podre por dentro. Você morreu. Para todos eles lá embaixo, para o promotor, para o juiz, para todos. Você está morta ou louca. Não me importa qual versão você escolher. Fiquei em silêncio, estudando seu rosto. Procurava algum traço do menino que chorava quando eu machucava o dedo. O garoto que desenhava cartões de Dia das Mães. O jovem que me abraçou chorando no dia da formatura. Não encontrei nada. Apenas um estranho. Um estranho fraco, ganancioso e desesperado. Se você piar, continuou ele, baixando a voz para um sussurro venenoso, cada palavra escolhida para cortar. Se tentar falar com Ivo, com o juiz, com qualquer pessoa, vou jogar sua preciosa irmãzinha na rua. Agora mesmo. Só com as roupas do corpo. Ela não vai durar uma noite. Ele sorriu então, e aquele sorriso era pior que qualquer insulto. E sabe a melhor parte? Será legal. Ela não está registrada aqui, não tem documentos, não tem nada. Para o mundo, ela não existe. Posso fazer o que quiser com ela. Meu peito não tremeu. Meu coração não acelerou. Medo, raiva, desespero. Emoções atrapalham o planejamento. E eu precisava planejar. Avaliei a situação. Fisicamente não poderia vencê-lo. Gritar seria inútil. A música lá embaixo abafaria qualquer som. Ivo Costa já fizera sua escolha. Minha única arma era tempo e informação. Precisava que Geraldo relaxasse, que parasse de me ver como ameaça. Deixei minhas mãos começarem a tremer. Deixei meus ombros caírem. Deixei meus olhos se desfocarem e umedecerem. Comecei a balançar a cabeça em pequenos tremores, imitando os velhos com Parkinson que via na vila de trabalhadores. Geraldinho, murmurei, arrastando as palavras de propósito. Filho, onde estão meus óculos? Está escuro aqui. Quero ir para casa. Vi o alívio inundar o rosto dele. Seus ombros relaxaram. Ele viu o que queria ver. Uma velha quebrada, mente perdida, inofensiva. Fique aqui, disse ele, já sem a mesma tensão na voz. Não se atreva a sair, entendeu? Sim, filhinho, murmurei, olhando para um ponto vago na parede. Vou ficar quietinha. Boa menina. Ele saiu e ouvi o clique da fechadura do lado de fora. Fiquei no escuro, mas não deitei naquela cama imunda. Fiquei de pé, ereta, escutando como embaixo a festa continuava, como as taças brindavam a saúde do anfitrião que acabara de trancar a própria mãe num depósito como se fosse lixo velho. As horas passaram com lentidão cruel. Aos poucos a música cessou, os carros partiram, a casa mergulhou no silêncio sonolento da madrugada. Tirei do cabelo um grampo, aquele mesmo grampo de metal simples que sempre carrego. Nas plataformas de petróleo, aprendi que um pedaço de metal e conhecimento podem abrir qualquer porta. O velho mecânico, tio Miguel, me ensinou quando perdíamos chaves nos contêineres durante tempestades de gelo. Sinta o metal, Carmen, dizia ele. Ele quer se abrir, só precisa pedir com gentileza. Pedi. A fechadura era velha, simples. 2 movimentos, 3 segundos, um clique baixo. A porta cedeu. Saí no corredor silencioso. As tábuas do assoalho rangiam suavemente sob meus pés. Não fui procurar um quarto confortável. Desci, para o hall. Junto à porta de entrada, no mesmo lugar onde havia ajoelhada, Laura estava jogada ali. Nem sequer lhe deram um cobertor. Ela tremia no sono, respirando com assobio através dos lábios rachados.
Ajoelhei-me ao lado dela. O mármore frio espetou meus joelhos, mas ignorei. Tirei meu casaco cinza e cobri minha irmã com cuidado. Sentei ao lado dela, no chão frio, encostando as costas na parede. Peguei sua mão na minha. Sua palma estava gelada, áspera como casca de árvore velha. Estou aqui, Lalá, sussurrei na escuridão. Voltei. Ninguém mais vai encostar um dedo em você. Não dormi. Fiquei sentada a noite inteira, montando guarda, calculando, planejando, lembrando. 16 anos no Canadá me ensinaram muitas coisas. Entre elas, que o gelo mais mortal não é aquele que vem do clima, mas aquele que mora nos corações das pessoas. E eu sabia exatamente como derreter esse gelo. Pressão. Pressão suficiente quebra qualquer coisa. O amanhecer chegou com luz cinza e turva, filtrando-se pelas janelas sujas. A primeira pessoa a entrar no hall foi uma empregada jovem com balde de água e pano. Ela não devia ter mais que 20 anos, rosto redondo, olhos assustados. Ao nos ver, duas mulheres sentadas no chão junto à porta, uma cobrindo a outra com casaco velho, ela gritou e derrubou o balde. A água se espalhou pelo mármore com som de cascata. Senhor Jesus, sussurrou ela, a mão na boca. Logo atrás dela apareceu outra mulher, mais velha. Reconhecia imediatamente. Marta, a governanta que trabalhava aqui antes da minha partida. 20 anos atrás, quando a contratei, ela era uma jovem mulher de 20 e poucos anos. Agora seu rosto estava sulcado de rugas profundas, os olhos cheios de ansiedade eterna que vem de viver sob tirania. Marta congelou ao me ver. Seus olhos se arregalaram, não com surpresa, mas com reconhecimento. E com algo mais, esperança. Levantei a cabeça devagar e olhei para ela. Não da forma submissa que fingi para Geraldo. Olhei para ela do jeito que olhava 20 anos atrás quando dava ordens na minha própria casa. Não disse palavra. Apenas levantei levemente o queixo e só com os olhos apontei para a mesinha no canto do hall. Chá, pronunciei baixinho, mas firmemente. Tom que não admitia objeção. A empregada jovem deu risadinha, prestes a dizer algo. Mas Marta agarrou seu braço com força que deixou marcas vermelhas na pele clara. A governanta empalideceu. Ela reconheceu aquele tom. 16 anos podem passar, mas certas coisas não se esquecem. Imediatamente, Dona Carmen, murmurou ela. E em sua voz, sob o medo de Geraldo, ouviu o antigo respeito. 5 minutos depois, Marta voltou com bandeja de prata. Nela havia bule de porcelana branca com desenhos azuis. Reconheci o aparelho, era da minha mãe. E 2 xícaras. 2 pratos com mingau de aveia fumegante, coberto de manteiga dourada que derretia lentamente. Marta ajoelhou-se para colocar a bandeja no chão diante de nós. Suas mãos tremiam. Ela colocou a xícara de chá na minha frente. O pires tilintou contra o mármore. Interceptei seu olhar. Nele havia súplica urgente. Ela olhou rapidamente, furtivamente para a escada, verificando se o patrão não estava descendo. Comam, senhoras, disse ela em voz alta para ouvintes invisíveis. O mingau está fresquinho, com manteiga. Mas quando ela retirou a mão da minha xícara, seus dedos apertaram meu pulso por um breve segundo. E senti como sob o fundo da xícara deslizou algo fino, um pequeno pedaço de papel dobrado. Marta se levantou rápido e, sem olhar para trás, saiu apressada para a cozinha, arrastando a empregada jovem consigo. Esperei até seus passos se calarem completamente. Laura começou a acordar, espreguiçando-se sob meu casaco. Peguei a xícara com cuidado. Sob ela havia um pedaço de folha de caderno, amassado, dobrado em 4. Desdobrei. A caligrafia era apressada, letras tortas escritas a lápis. Não comam o mingau. Ele põe pó nele, faz a mente ficar fraca e as pernas não aguentarem. Só tomem água da torneira. O doutor vem toda semana com remédio novo. Ela fica cada vez pior. Me desculpe, Dona Carmen. Tenho filhos pequenos, não posso perder emprego. Lentamente levantei os olhos para o prato fumegante. O cheiro apetitoso de manteiga agora me parecia cheiro de morte. Olhei para Laura. Ela estendia a mão magra para o mingau, olhos vidrados de fome. Com suavidade, mas firmeza, afastei sua mão. Não, Lalá, disse baixinho. Hoje estamos de jejum. Levantei-me carregando os 2 pratos.
No canto do hall havia um vaso grande com ficus Benjamin. Olhei ao redor. Ninguém à vista. Despejei o conteúdo dos 2 pratos na terra do vaso. O mingau espesso afundou lentamente, absorvido pela terra escura. A guerra havia começado, e o primeiro tiro fora disparado na cozinha. "Mãe, que circo você armou?" A voz de Geraldo trovejou da escada. Ele descia, abotoando os punhos de camisa branca impecável. Atrás dele flutuava sua esposa, Patrícia. Ela usava robe de seda cor-de-rosa desbotada, cabelos loiros presos em grampos, rosto coberto de creme noturno que lhe dava aparência fantasmagórica. "Dormir no hall como cachorro", bufou Patrícia, contornando-nos em largo arco, como se fôssemos portadoras de doença contagiosa. "Geraldo, eu disse desde o início, ela deveria estar internada. Está assustando os empregados, afugentando os clientes. Calma, querida." Geraldo beijou a bochecha da esposa, mas seus olhos perfuravam-me com frieza calculada. "Mamãezinha é apenas excêntrica. A velhice cobra seu preço. Demência senil, vocês sabem." Eles passaram para a sala de jantar. Ajudei Laura a se levantar. Suas pernas tremiam como galhos na tempestade, mas ela se apoiou em mim com confiança surpreendente. Seguimos atrás deles, lentas, mas determinadas. A mesa estava coberta de comida que poderia alimentar 20 pessoas. Travessas de prata com frios, presunto parma, salame italiano, queijos franceses, frutas frescas, morangos vermelhos, uvas roxas, mangas amarelas, croissants exalando aroma de baunilha e manteiga, sucos espremidos na hora, café importado cujo cheiro rico enchia o ambiente. Geraldo e Patrícia sentaram-se à cabeceira da mesa, nas cadeiras de mogno entalhado que pertenceram ao meu avô. Para nós, indicaram com gesto displicente uma mesinha auxiliar encostada na parede, onde havia apenas uma tigela de biscoitos secos que pareciam papelão e uma jarra de água morna. "Sentem-se", acenou Geraldo, servindo-se de salmão defumado. "Não se constranjam. Para vocês temos cardápio especial, dietético. Recomendação médica." Sentei, mantendo expressão vazia no rosto. Laura pegou um biscoito e começou a mastigá-lo com dificuldade, seus dentes em péssimo estado. Peguei um pedaço de pão duro. Era seguro. Comi devagar, observando, catalogando cada detalhe. Meu olhar estava fixo em Laura. Agora, a luz plena do dia entrando pela janela, eu via o que a penumbra escondera. Suas pupilas estavam dilatadas ao extremo, quase cobrindo totalmente a íris. A pele tinha tonalidade acinzentada, pegajosa. Os movimentos eram espasmódicos, descoordenados, como marionete com cordas cortadas. Isso não era loucura, era química. Envenenamento gradual e sistemático. Laura de repente congelou, o pedaço de biscoito suspenso no ar. Ela fixou o olhar num ponto vago da parede onde pendia uma antiga tapeçaria representando cena de caça. Cavalos, cães, cervos. Seus lábios começaram a se mexer. "Ursinho vai pela floresta", sussurrou ela, voz quase inaudível. Geraldo gargalhou alto, quase cuspindo o café. "Está ouvindo, Patrícia? De novo aquele delírio infantil. Já faz 4 anos que ela balbucia esse ursinho. Cérebro de criança de 3 anos. Patrícia revirou os olhos com tédio. "É perturbador. Deveríamos mantê-la sedada." Mas eu escutava com cada fibra do meu ser. "Ursinho vai pela floresta." Era a nossa frase secreta de infância. Quando nossos pais brigavam, quando queríamos esconder algo, quando havia perigo, "ursinho vai pela floresta" significava: preste atenção, esta mensagem é importante. "Recolhe pinhas", continuou Laura monotonamente como robô. "Põe na canção." E então suas palavras mudaram. A voz ficou estranha, mecânica, mas as palavras eram precisas. "Segunda prateleira de baixo, terceiro tomo, lombada verde, página 500. Ela se calou tão abruptamente quanto começou e voltou a roer o biscoito, olhos vagos novamente. Geraldo não notou nada. Estava ocupado demais com seu próprio reflexo na faca de prata. Mas eu havia entendido. Biblioteca, segunda prateleira, terceiro tomo, lombada verde, página 500. Minha irmã, mesmo sob efeito de drogas, havia encontrado jeito de me passar informação crucial.
Geraldo se levantou, limpando os lábios no guardanapo de linho. Aproximou-se de mim com passos medidos, cheirando a colônia cara que não conseguia mascarar o cheiro de medo emanando dele. Mãe, disse ele, e a palavra soou como insulto. Temos pouco tempo. Daqui a 2 dias acontece o baile dos fundadores aqui na chácara. Virá um investidor importantíssimo da capital, um grupo que quer desenvolver esta região. Preciso que tudo corra perfeitamente. Ele jogou sobre a mesa uma pasta preta de couro. Isto é mera formalidade. Autorização para seu tratamento médico e administração temporária das suas contas. Você não quer que eu e Patrícia falimos com seus remédios caros, não é? Abriu a pasta. Dentro havia um documento de várias páginas, texto miúdo, terminologia jurídica confusa. Mas meus olhos, treinados a ler contratos de petróleo de milhões, captaram o essencial imediatamente. Não era autorização temporária, era procuração irrevogável. Era doação total e incondicional de todos os meus bens. E bem no final, em letras microscópicas, a doadora confirma estar em pleno juízo e firme memória, e renuncia ao direito de residir no imóvel especificado no prazo de 24 horas após a assinatura. Não era apenas roubo, era sentença de morte. Assim que eu assinasse, seríamos expulsas, eu e Laura, para a rua. No frio, sem nada, legalmente. Oficialmente. Geraldo estendeu-me uma caneta cara, Mont Blanc dourada. Vamos, não demore. Assine aqui. Peguei a caneta. Minha mão, aquela mesma mão que assinara contratos multimilionários, começou a tremer visivelmente. Não precisei fingir. A raiva fazia meus dedos tremerem de verdade. Eu não enxergo bem, murmurei, inclinando-me sobre o papel. Só faça um X então, berrou Geraldo, perdendo a paciência. Qualquer rabisco serve. Posicionei a caneta sobre a linha de assinatura. Pressionei. E então, minha mão teve uma convulsão súbita. A ponta da caneta rasgou o papel, espirrando tinta preta. A mancha se espalhou instantaneamente, cobrindo o texto. E então, como em pânico tentando consertar, passei a palma da mão pela tinta ainda molhada, espalhando-a por toda a folha, transformando o documento em borrão negro e ilegível. Ah! Soltei, voz assustada e culpada. Desculpe, filhinho. Desculpe. As mãos não obedecem. Estou velha. Estou velha. O rosto de Geraldo ficou vermelho. Muito vermelho. As veias do pescoço incharam como cordas. Sua vaca velha idiota! Gritou ele, agarrando-me pelos ombros e me sacudindo com violência. Você sabe quanto custou fazer esse documento? Sabe quanto o advogado cobrou? Patrícia pulou da cadeira, derrubando-a com estrondo. Geraldo, pare, largue ela. Você vai matá-la antes do baile, e precisamos que ela esteja viva pelo menos até a assinatura legal. Geraldo me empurrou de volta para a cadeira com tanta força que bati as costas no encosto. Ele respirava pesadamente, cerrando os punhos, olhos injetados. Tirem isso! Gritou para os empregados que observavam da porta. Limpem essa porcaria. Vou imprimir outro documento. E você, velha bruxa? Ele apontou o dedo para mim. Se estragar o próximo, vou amarrar suas mãos e guiar seu pulso eu mesmo. Entendeu? Sim, filhinho, murmurei submissa. Desculpe, filhinho. Ele saiu voando da sala, batendo a porta com força que fez o cristal na cristaleira tilintar. Patrícia correu atrás, seus saltos estalando no mármore como tiros. Quando a sala esvaziou, agi rápido. Marta aproximou-se para recolher o documento arruinado. Eu mesma jogo fora, dona Marta, disse baixinho, arrancando o papel manchado antes que ela pudesse pegá-lo. Eu quero tentar consertar. Não quero que meu filho fique bravo. Marta olhou para mim. Em seus olhos havia pena, mas também compreensão. Ela assentiu imperceptivelmente e se afastou. Quando fiquei sozinha com Laura, alicei cuidadosamente a folha sobre meu colo. A tinta secara, mas o texto ainda era legível sob as manchas. Li cada palavra, cada linha, cada cláusula. Escritura de doação de imóvel, transferência de propriedade imediata e irrevogável, renúncia ao direito de residência, prazo de 24 horas para desocupação após assinatura.
Dobrei cuidadosamente o documento e escondi no fundo do bolso interno do meu vestido velho. Agora tinha prova física. Mas prova de quê? Da ganância dele. Não era suficiente. Precisava entender o contexto completo. Por que tanta urgência? Por que ele precisava da casa exatamente agora? Olhei para Laura. Ela balançava de um lado para o outro, murmurando: segunda prateleira, terceiro tomo, lombada verde, página 500. Biblioteca. A resposta estava na biblioteca. Esperei Geraldo sair de carro. Ouvi o rugido do motor BMW importado se afastando pelos portões. Patrícia trancou-se no quarto, arrumando-se para algum compromisso. A casa caiu num silêncio tenso. Marta, chamei quando a governanta passou. Cuide da Lalá. Marta assentiu, compreendendo sem precisar de explicações. Ela levou minha irmã para a cozinha, longe de olhos curiosos. Dirigi-me à biblioteca. As portas de carvalho escuro estavam trancadas. Geraldo era cuidadoso. Olhei ao redor. Corredor vazio. Tirei dos cabelos o grampo que já me servira antes. Minhas mãos lembravam o movimento. Nas vilas de trabalhadores das plataformas, o velho mecânico Miguel me ensinou. Sinta o metal, Carmen. Ele é vivo, quer se abrir. Só precisa pedir com educação. Pedi. Clique quase inaudível. A porta cedeu. Deslizei para dentro e fechei atrás de mim, sem trancar. A biblioteca cheirava a pó, papel velho e segredos enterrados. As cortinas grossas estavam fechadas. Reinava penumbra. Acendi a luminária de mesa. O feixe de luz arrancou da escuridão fileiras de estantes que iam do chão ao teto. Segunda prateleira de baixo. Seção de clássicos. Terceiro tomo. Encadernação verde. Dostoiévski. Crime e castigo. A ironia me fez sorrir amargamente. Puxei o livro. Estava leve, leve demais para volume tão grosso. Abri. As páginas estavam recortadas no meio, formando esconderijo. Dentro não havia ouro nem dinheiro. Havia um caderno escolar simples, capa quadriculada azul. Sentei-me no chão, encostada na estante, e abri o caderno. Era o diário de Laura. A caligrafia no início era regular, bonita, aquela que nossa governanta nos ensinara na infância. 15 de março, 2020. Geraldo vendeu o aparelho de jantar da mamãe hoje. Disse que quebrou sem querer numa mudança de móveis, mas encontrei o recibo da casa de penhores dentro do bolso do paletó dele quando fui lavar. Tentei escrever para Carmen contando, mas ele arrancou a carta da minha mão antes que eu pudesse levá-la ao correio. Disse que mamãe está ocupada com assuntos importantes do Canadá e não precisa se preocupar com bobagens domésticas. Fiquei quieta. Ele é o dono da casa, afinal. Folheei. A cada nova data, a caligrafia ficava mais irregular. As letras tremiam, se inclinavam, se deformavam. 10 de setembro, 2021. O Dr. Zacarias veio hoje. Deu uma injeção. Disse que eram vitaminas para minha fraqueza. Mas depois dela dormi 2 dias inteiros. Quando acordei, o quadro de Di Cavalcante que ficava na sala havia sumido. Geraldo diz que eu dei de presente para uma amiga, que foi ideia minha. Não me lembro. Estou com medo. Minha cabeça está confusa. 2 de dezembro, 2021. Ele me dá comprimidos novos toda semana, cores diferentes, brancos, azuis, amarelos. Esqueço palavras no meio da frase. Ontem esqueci o nome da gata. Só lembrei hoje. Princesa. Carmen, onde você está? Por que não responde minhas cartas? Geraldo diz que você morreu num acidente de plataforma. Mas não acredito. Sinto você. Sei que está viva. 15 de março, 2022. 1 ano se passou. Olho no espelho e não reconheço meu rosto. Estou velha, cinza. Os remédios me deixam tonta. Caio muito. Geraldo fica bravo quando quebro coisas. Ontem me bateu pela primeira vez. Disse que sou um fardo, uma velha maluca que custa caro para manter. As anotações ficavam mais espaçadas, semanas sem escrever, depois meses. 6 de junho, 2023. Patrícia me disse hoje que não mereço comer na mesa com eles. Meu lugar é no chão, como cachorro. Obedeci. É mais fácil obedecer. Dói menos. Minha visão ficou turva. Não de lágrimas. Eu não tinha mais lágrimas. De raiva pura, destilada, gelada.
Continuei virando as páginas. As últimas anotações eram feitas a lápis, quase ilegíveis, letras enormes e infantis. Dezembro de 2024. Dinheiro acabou. Ele gastou tudo. Tudo que Carmen mandou durante 16 anos. Milhões. Gastou em carros, roupas, festas, viagens. A casa está hipotecada. O banco vai tomar. Ele procura compradores. Querem demolir. Vai ser shopping. Nosso jardim, nossas macieiras, nossa história. Vão destruir tudo. E depois, último parágrafo, escrito com letras tortas mas determinadas. Escondi os documentos originais da casa, os papéis que provam que Carmen é a verdadeira dona. Geraldo procurou em todo lugar, no cofre, nas paredes, no sótão. Mas ele é burro. Procurou onde um homem procuraria. Eu costurei os documentos onde só uma mulher pensaria. No casaco velho de Carmen, aquele com gola de pele que ela usou quando foi para o Canadá. Está pendurado no depósito do segundo andar. Descosturei o forro e costurei os papéis lá dentro, bem sobre o coração. Ele nunca vai encontrar. Esperando você voltar, irmã. Sei que vai voltar. Fechei o caderno. Minhas mãos não tremiam. Meu coração batia calmo, regular. Agora eu sabia tudo. Geraldo não era apenas cruel. Ele estava falido, desesperado. Havia dilapidado milhões, hipotecara a propriedade, e agora precisava vender o terreno para grupo imobiliário que queria construir shopping center. Mas não podia vender sem minha assinatura e sem a de Laura. Por isso nos mantinha prisioneiras. Por isso as drogas, a humilhação, o médico corrupto. Ele precisava nos declarar incapazes para se tornar tutor legal e assinar por nós. O baile dos fundadores em 2 dias não era festa. Era reunião final com investidores. Ele precisava da assinatura até lá. De repente, ouvi passos no corredor, pesados, rápidos, e vozes. Corri para trás da cortina grossa de veludo, escondendo-me nas dobras de tecido empoeirado. Meu coração, que segundos atrás estava calmo, agora martelava como britadeira. A porta se escancarou. O senhor não entende, Geraldo. A voz era de homem, trêmula, assustada. Reconhecia, doutor Zacarias. Estou pouco me lixando para o que você entende ou não, Geraldo berrou de volta. A dosagem que está dando não é suficiente. Elas precisam estar completamente debilitadas até o baile. Eles entraram na biblioteca fechando a porta. Ficaram a menos de 1 metro de onde eu me escondia. Eu via suas silhuetas através da fresta na cortina. Geraldo andando nervosamente, o doutor parado com uma maleta preta na mão. Mas a dosagem já está crítica, protestou Zacarias fracamente. Se aumentarmos o haloperidol e o diazepam, pode parar o coração delas. São mulheres idosas, frágeis. Você acha que me importo? Geraldo interrompeu, voz gelada. Preciso que amanhã, quando o juiz e o incorporador chegarem para o baile, elas sejam legumes completos. Que balem e se sujem. Que o juiz as veja e assine a tutela sem pestanejar. Silêncio. Depois, Zacarias disse. O incorporador, o grupo Mendes Construction. Eles dão quanto mesmo pela propriedade? 12 milhões, respondeu Geraldo. Metade à vista quando assinarem. O terreno vale o triplo, mas estou sem escolha. Devo 7 milhões ao banco, 3 milhões em cartões e empréstimos pessoais. Se não vender agora, em 3 meses estarei falido e na cadeia. E as velhas? Perguntou o doutor. Problema delas, Geraldo riu, som cruel. Assim que assinar a tutela, vão para um asilo municipal. Aqueles horríveis que mais parecem depósitos de gente. 6 meses, 1 ano no máximo. Problema resolvido. Geraldo! Zacarias começou, mas foi interrompido. Doutor, a voz de Geraldo ficou perigosamente baixa. Vou lhe lembrar uma coisinha. Você falsificou receitas. Receitou psicotrópicos sem indicação médica. Diagnosticou demência em pacientes saudáveis. Se eu cair, você cai comigo. E sua esposa também. Aquela esposa que herdou convenientemente o apartamento da sua paciente anterior, a senhora Amélia Rocha, que morreu acidentalmente 3 meses depois de mudar o testamento. Pude ouvir a respiração pesada do médico. Então aqui está o que vai fazer, continuou Geraldo. Hoje à noite dose dupla no chá, dose dupla na sopa. Se precisar, enfie goela abaixo à força. Até amanhã quero que elas não consigam juntar 2 palavras coerentes. Entendeu?
Mas isso pode matá-las, Zacarias objetou, voz fraquíssima. Então fazemos funeral bonito, cortou Geraldo. Flores, padre, caixões caros. E eu herdo tudo de qualquer jeito. Na verdade, mortas é até melhor. Menos complicado. Silêncio absoluto. Terrível. Está bem, o doutor finalmente expeliu, voz derrotada. Vou fazer. Ótimo, agora saia. Preciso fazer ligações. Zacarias saiu. Geraldo ficou mais alguns minutos, falando ao telefone em voz baixa sobre transferências bancárias e documentos do cartório. Depois ele também saiu, deixando a porta aberta. Permaneci imóvel atrás da cortina por longos 5 minutos, até ter certeza de que estava sozinha. Então saí, as pernas tremendo não de medo, mas de adrenalina pura. Agora não era mais apenas vingança pessoal, era questão de vida ou morte, literal. Geraldo estava planejando nos matar. Lenta ou rapidamente não importava. O resultado seria o mesmo. E eu tinha menos de 48 horas para virar o jogo completamente. Saí da biblioteca com o diário de Laura escondido no peito. Minha mente trabalhava em velocidade máxima, calculando cada movimento como jogador de xadrez antes do checkmate. Tinha informação. Tinha provas. Mas precisava de aliados. E sabia exatamente onde encontrar um. Dr. Zacarias era homem fraco. Isso ficara claro na conversa que testemunhei. Homens fracos fazem maus criminosos porque carregam o peso da consciência. E consciência pesada pode ser manipulada. Conhecia o layout da casa de memória. Sabia que Zacarias teria que passar pelo corredor dos fundos para chegar à cozinha, onde prepararia as vitaminas de hoje. Cortei caminho pelos aposentos dos empregados, atravessei a despensa e o interceptei no corredor estreito junto à saída de serviço. Ele andava curvado, segurando a maleta preta como se pesasse toneladas. Ao me ver, parada bem no meio do corredor, bloqueando sua passagem, ele estacou. Contraiu-se como levando choque elétrico. Encostou-se na parede, empalidecendo. "Dona Carmen!" gaguejou ele, a voz falhando. A senhora não deveria estar aqui. Precisa estar no quarto, descansando." Não perdi tempo com educação. Dei um passo bem perto dele, invadindo seu espaço pessoal, encurralando-o no canto. Neste corredor não havia testemunhas, apenas nós dois e a verdade que pendia entre nós como lâmina de guilhotina. "Descansar, doutor?" Minha voz era baixa, mas nela soava o aço temperado de 16 anos no Canadá. Para eu nunca mais acordar? Ou para acordar um vegetal, conveniente para descarte? Zacarias empalideceu ainda mais. Seu rosto ficou cor de cinza velho. Gotas de suor brotaram em sua testa careca, escorrendo pelas têmporas. Não sei do que a senhora fala. Isso é tratamento médico, para seu bem." "Chega!" cortei-o com dureza. "Ouvi sua conversa na biblioteca. Cada palavra. Haloperidol, diazepam, dose dupla. Pode matá-las." "Suas palavras, doutor, não minhas." Os olhos dele se arregalaram em terror absoluto. A maleta caiu de suas mãos trêmulas e bateu no chão com som surdo. Frascos de vidro tilintaram lá dentro. Ele não conseguia formar frases completas. Dei mais um passo. Agora estávamos a centímetros de distância. Ele podia ver meus olhos, e neles, eu sabia, ele via sua própria destruição. "Mas você não sabe de uma coisa, doutor," continuei, olhando direto em suas pupilas. "Pensa que sou só uma velha do Canadá? Possuo o pacote de controle de ações do Hospital Santa Cruz e tenho influência no Grupo Saúde Sul, que controla 3 hospitais aqui na região. Aquele mesmo grupo que emprega você como médico plantonista. Aquele mesmo grupo que pode demiti-lo amanhã, sem justa causa, e colocar seu nome numa lista negra que impede que consiga trabalho em qualquer hospital privado do estado." Era blefe, parcial. Eu realmente tinha investido em saúde através de minhas conexões com grupos médicos do Canadá, mas especificamente do caso dele, só sabia o que acabara de ouvir. Mas o medo é grande artista. Ele pinta os detalhes sozinho. Zacarias tremeu da cabeça aos pés, suas pernas fraquejaram. Ele se apoiou na parede para não cair. "Naquela vez do processo da senhora Amélia Rocha não interferi", continuei, implacável.
Mas lembro seu nome, e lembro que há suspeitas não resolvidas sobre aquela morte conveniente, seguida de herança inesperada para sua esposa. Por favor, ele sussurrou, voz rouca. Tenho família, filhos. Eu também tinha família, respondi, frieza absoluta. E olhe o que meu filho fez com ela. Deixei o silêncio pesar por longos segundos. Tem escolha, Dr. Zacarias, disse finalmente. Pode cumprir a ordem do meu filho, nos matar, lenta ou rapidamente. E então garanto que em uma semana estará sentado numa cela, não por erro médico, mas por homicídio premeditado qualificado de 2 pessoas idosas indefesas. Fiz pausa para efeito. Meus advogados, e tenho os melhores que dinheiro pode comprar, vão desenterrar cada erro seu dos últimos 20 anos, cada receita falsificada, cada diagnóstico fraudulento, cada morte suspeita. Vão destruir você, sua carreira, sua família. Sua esposa terá que devolver aquele apartamento quando provarem que a senhora Rocha foi coagida ou envenenada. Seus filhos vão crescer com pai presidiário. Zacarias soluçou. Um som patético, quebrado. Ou, minha voz suavizou ligeiramente, me ajuda agora. E então, talvez, apenas talvez, eu esqueça seu nome quando estiver colocando ordem nesta cidade. Ele me olhava não como paciente, mas como juiz segurando o martelo antes da sentença final. O que devo fazer? Sussurrou ele, voz de criança assustada. Primeiro, ordenei, firmemente, troque os comprimidos, nos dê placebos, vitaminas reais, cálcio, magnésio, qualquer coisa que não danifique a mente, e diga ao Geraldo que a dose foi aplicada como mandou. Ele assentiu rapidamente, cabeça balançando como boneco de mola. Vou fazer, juro, vou fazer. Segundo, continuei, a partir de agora, reduz gradualmente a dosagem de Laura. Ela precisa estar lúcida em 48 horas, consciente, capaz de testemunhar. Mas Geraldo vai notar a melhora dela. Não se ela continuar fingindo, interrompi. E você vai ensiná-la a fingir. Vai visitá-la em particular e explicar que precisa simular confusão, sonolência, desorientação, mas por dentro estará recuperando a clareza mental. Sim, entendo. Terceiro, minha voz endureceu novamente. Amanhã no baile, quando perguntarem sobre meu estado mental, você dirá a verdade, só a verdade, que estou em perfeito juízo, que os diagnósticos anteriores foram fraudados sob coação, entendeu? Mas Geraldo vai me matar. Geraldo vai estar ocupado demais sendo preso, cortei. Preocupe-se em salvar sua própria pele, doutor. Segurei-o pela lapela do paletó, forçando-o a me olhar nos olhos. Se me trair, se contar a Geraldo, se tentar me drogar de verdade, juro pela memória do meu marido que vou dedicar cada centavo que possuo para destruir você. Seu emprego perdido, sua reputação destruída, sua esposa processada como cúmplice, seus filhos na miséria. Entendeu? Entendi. Farei tudo o que mandou. Soltei-o. Ele cambaleou, pegando a maleta do chão com mãos trêmulas. Agora vá, disse. Prepare as vitaminas verdadeiras. E lembre-se, estou observando cada movimento seu. Ele quase correu para longe, tropeçando nas próprias pernas. Fiquei sozinha no corredor, endireitando os ombros. Não confiava totalmente nele. Homens fracos podem ceder sob pressão. Mas o medo pela própria vida é coleira mais forte que lealdade a Geraldo. Teria que apostar nisso. Agora precisava da outra peça do quebra-cabeça, os documentos originais. Subi silenciosamente ao segundo andar, depois ao depósito onde Geraldo me trancara na primeira noite. A porta não tinha mais cadeado. Ele se sentia seguro, achando que eu era inofensiva. Entrei no cubículo empoeirado. Luz cinza entrava por uma pequena janela no alto. Entre caixas velhas, móveis quebrados e teias de aranha, avistei o que procurava. Pendurado num prego enferrujado na parede do fundo, meu casaco velho, aquele que usei quando parti para o Canadá 16 anos atrás. Lã grossa e escura, gola de pele de carneiro já desgastada, botões de osso. Estava coberto de poeira, tecido manchado de mofo, mas ainda inteiro. Peguei-o com reverência. O peso era familiar, reconfortante. Quantas tempestades de gelo este casaco enfrentou! Quantas vezes me protegeu de ventos que matavam!
Minhas mãos apalparam o forro interno. Senti imediatamente. A costura estava irregular, pontos grossos e desiguais feitos por mão trêmula. Laura. Puxei com cuidado uma linha solta. Os pontos se desfizeram facilmente. O tecido do forro se abriu. E lá, protegidos entre o acolchoado e o brim, estavam eles. Documentos. Folhas grossas de papel timbrado, amareladas pelo tempo, dobradas em 4. Puxei-os devagar. O papel estalou no silêncio como tiro. Mesmo na luz fraca, reconheci o selo do cartório, vermelho e inconfundível. Desdobrei o documento principal. Escritura pública de doação com cláusula de reversão. Doadora, Carmen Salvadora. Donatário, Geraldo Ricardo Salvadora. Imóvel, Chácara Girassol, matrícula 47.893. E então, na segunda página, em letras claras e incontestáveis, cláusula especial de reversão. Conforme artigo 555 do Código Civil Brasileiro, a presente doação poderá ser revogada se o donatário a. cometer atentado contra a vida da doadora ou membros de sua família, b. causar à doadora ofensas físicas, c. injuriar gravemente ou caluniar a doadora, d. causar lesões corporais à doadora ou familiares, e dar destinação ao imóvel que represente ameaça de perda irremediável de bem com grande valor afetivo para a doadora. E mais abaixo, a doadora Carmen Salvadora mantém direito vitalício de residência e uso do imóvel, não podendo ser removida ou despejada sob qualquer circunstância enquanto viver. Li e reli 3 vezes, certificando-me de cada palavra. 16 anos atrás, quando registrei esta propriedade, eu havia sido cuidadosa. Meu pai sempre dizia: confie, mas documente. Eu confiara em Geraldo, mas documentar a minha proteção. Esta cláusula era espada de Damocles pendendo sobre minha cabeça. Minha salvação. Desci com os documentos escondidos junto ao diário no fundo do meu vestido. Fui direto à cozinha. Laura estava sentada num banquinho de madeira perto do fogão, Marta ao lado alimentando-a com colheradas de caldo de galinha verdadeiro, sem drogas. Lalá! Chamei suavemente. Ela levantou os olhos, ainda turvos, ainda confusos, mas havia algo diferente. Uma centelha. Pequena, mas presente. Ajoelhei-me diante dela, pegando suas mãos frias nas minhas. Escuta com atenção, minha irmã. O doutor vai trazer remédio novo hoje. Vitaminas de verdade desta vez. Você vai começar a se sentir melhor, mais clara. Sua cabeça vai desanuviar. Ela me olhava, piscando devagar. Mas é muito importante, continuei, apertando suas mãos, que você continue fingindo que está confusa. Entende? Quando Geraldo estiver perto, finja estar perdida, balbuciar, cambalear. Mas quando estivermos sozinhas, pode ser você mesma. Carmen. Ela sussurrou meu nome pela primeira vez com real consciência. Sim, querida, sou eu. Voltei e vou consertar tudo. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado dela. Não lágrimas de desespero, mas de alívio. Ele me machucou, sussurrou ela, voz rouca de desuso. Eu sei, vi, e ele vai pagar, Lalá. Vai pagar por cada brutalidade, cada humilhação, cada noite que você dormiu no chão como animal. Você conseguiria perdoar alguém que fez isso com sua família? Ou a justiça precisa ser servida, não importa quem seja? Me conta nos comentários o que você faria. Dr. Zacarias apareceu ao anoitecer, nervoso, suando frio, mas cumpriu a palavra. Trouxe cápsulas que ele mesmo me mostrou antes de dar a Laura. Gluconato de cálcio, complexo B, vitamina D. Nada que causasse danos. Observei enquanto ele administrava a primeira dose. Laura engoliu obedientemente. Nas próximas 36 horas, ele me sussurrou quando Geraldo não estava por perto. Ela vai começar a recuperar lucidez. Os psicotrópicos vão sendo eliminados do organismo, mas vai haver abstinência, tremores, ansiedade, insônia. Aguento, disse Laura surpreendentemente clara. Depois piscou e voltou à expressão vaga quando ouviu passos se aproximando. Geraldo entrou na cozinha verificando. Aplicou a dose dupla? Perguntou ao médico. Sim, senhor Salvadora.
mentiu Zacarias suavemente. Dose dupla como ordenado. Nas próximas horas elas vão ficar bastante sonolentas. Ótimo! Geraldo olhou para nós com satisfação cruel. Amanhã é o grande dia. O juiz chega às 7 da noite. O incorporador às 8. Preciso que às 9, quando todos estiverem presentes, elas estejam apresentáveis, mas obviamente incapazes. Entendeu? Perfeitamente, senhor. Geraldo saiu assobiando. A noite foi longa. Laura de fato teve tremores, suores, náuseas, sintomas de abstinência. Mas também, hora após hora, vi sua mente retornar. Os olhos ficando mais focados, as palavras mais coerentes, a postura mais ereta. Às 5 da manhã, ela me olhou com completa clareza e disse: Carmen, obrigada por voltar. Achei que nunca mais veria você. Abracei-a, apertando forte seus ombros magros. Nunca mais vou deixar ninguém encostar um dedo em você. O dia amanheceu claro e frio. A casa entrou em frenesi. Floristas chegaram com arranjos enormes de rosas brancas e vermelhas. Garçons uniformizados organizavam mesas. Um quarteto de cordas ensaiava na sala de música. Geraldo gritava ordens, verificava cada detalhe, o rosto tenso de ansiedade. Patrícia flutuava de um lado para o outro em robe de seda, latindo ordens para empregados aterrorizados. Onde estão as velhas? Ouvi ela perguntar a Geraldo. Trancadas no sótão, ele respondeu. Vou trazê-las apenas quando o juiz chegar. Quero que ele as veja no pior estado possível antes de assinar a tutela. Mas quando Geraldo subiu para nos buscar, encontrou o sótão vazio. Laura e eu não estávamos ali. Estávamos em outro lugar, nos preparando para nossa entrada triunfal. Laura e eu passamos horas nos preparando em segredo no quarto dos fundos onde Marta nos escondeu. Ela nos trouxe roupas que pertenceram à minha mãe, guardadas cuidadosamente em baús antigos no sótão. Vesti um vestido de veludo vinho escuro, corte severo dos anos 50, gola alta, mangas longas. Estava velho, mas majestoso. Assentou perfeitamente, como se me esperasse décadas. Penteei meus cabelos grisalhos e prendi-os num coque alto com o grampo que tanto me servira. E então, de uma pequena caixa de veludo que trouxera comigo do Canadá, tirei minha medalha. Medalha de Serviços Prestados à Nação, outorgada pelo governo canadense por 16 anos de trabalho exemplar nas plataformas de petróleo. Prata pura, pesada, em fita de moiré azul e branco. Prendia no peito, bem sobre o coração. Laura vestia um vestido bege simples, limpo, digno. Escovei seus cabelos, lavei seu rosto. Às 7 da noite, quando o hall estava repleto de convidados e Geraldo procurava freneticamente por nós, fizemos nossa entrada. Descemos a escada principal, lentamente. Cada degrau um momento de suspense. O hall estava repleto. 100 pessoas, talvez mais. Homens de terno escuro, mulheres de vestido de gala, champanhe dourado em taças de cristal, canapés em bandejas de prata, música suave do quarteto de cordas. No centro, junto à lareira monumental, estava montado um pequeno palco. Nele, Geraldo conversava animadamente com 3 homens. Reconheci um deles, Ivo Costa, o promotor, em uniforme de gala. O segundo era homem gordo de rosto vermelho, toga de juiz sobre o ombro. O juiz Henrique Moraes. O terceiro era homem alto de terno cinza impecável, pasta de couro na mão. O incorporador. Geraldo estava radiante, gesticulando, explicando algo sobre tradição familiar e novo desenvolvimento. Foi então que começamos a descer o último lance de escada. O primeiro a notar foi um convidado próximo à escadaria. Ele parou de falar, olhou para cima e congelou. Depois outro e outro. O sussurro correu pelo salão como vento através de folhas secas. As conversas foram morrendo. A música desafinou e parou. O silêncio se tornou absoluto. Geraldo, de costas para a escada, sentiu a mudança. Virou-se lentamente. Quando me viu, a cor fugiu do seu rosto. Ficou branco como papel. A taça de champanhe quase escorregou de seus dedos. Mãe? A palavra saiu como sussurro descrente. Continuei descendo, passo após passo. Laura ao meu lado, também ereta, também digna. Não éramos as velhas maltrapilhas que ele esperava exibir. Éramos 2 mulheres,
Idosas, sim, mas vestidas com dignidade, andando com cabeça erguida. Ivo Costa estava com taça de conhaque na mão. Quando me viu, realmente me viu, não a imagem que Geraldo pintara, seus olhos se arregalaram. Mas desta vez, ele não deixou cair a taça. Ele a colocou cuidadosamente sobre a mesa mais próxima e deu um passo à frente. E então, promotor que fizera cidades tremerem, curvou-se em reverência profunda. Carmen Salvadora, disse ele, voz tremendo mas clara. Disseram-nos que a senhora estava incapacitada, demência senil avançada, incapaz de reconhecer pessoas ou lugares. Cheguei ao final da escada. Parei ali, no centro do hall, todas as atenções voltadas para mim. Reconheço perfeitamente onde estou, Dr. Costa, disse claramente, cada palavra articulada. Estou na Chácara Girassol, minha propriedade, aquela que comprei com meu suor há 16 anos, aquela que registrei com cláusula especial de reversão, aquela que, aparentemente, meu filho pretende vender sem meu conhecimento ou consentimento. O silêncio era tão denso que pude ouvir o tic-tac do relógio de parede no corredor distante. Geraldo recuperou-se rápido. Sempre fora bom em mentir. Vejam, gritou ele apontando para mim, voz alta e teatral. Estão vendo? Exatamente o que os médicos avisaram. Delírios de posse, paranoia. Ela acredita que ainda é dona da casa, mas esquece que doou tudo há 16 anos. Ele caminhou até mim, tentando me agarrar pelo braço. Mamãe, mamãe, acalme-se. Você está confusa. Vamos voltar para seu quarto. Afastei seu braço com um tapa seco. Não forte, mas decidido. Não estou confusa, disse, voz cortando o ar como lâmina. E não vou a lugar nenhum. Virei-me para o juiz. Meritíssimo Henrique Moraes, sou Carmen Salvadora. Estou em pleno juízo e firme memória. E estou aqui para denunciar crimes múltiplos cometidos por meu filho. O salão ofegou coletivamente. Patrícia gritou, levando a mão dramaticamente ao coração. Ela enlouqueceu. Vejam, está tendo surto psicótico. Roubo sistemático, continuei, ignorando-a. Falsificação de documentos médicos, administração forçada de psicotrópicos, tentativa de fraude imobiliária e cárcere privado. Geraldo ficou vermelho. A veia na têmpora pulsou. Está mentindo. Ela não sabe o que diz. Doutor Zacarias, chamei, procurando o médico entre os convidados. Ele estava encostado numa coluna, pálido, tremendo. Doutor Zacarias, repeti, voz firme. Confirme para o juiz. Confirme os laudos médicos que forneceu a meu filho. Todos os olhares se voltaram para o médico. Geraldo também olhou, confiante. Era seu cúmplice, afinal. Mas eu via o medo nos olhos de Zacarias. Medo de mim, que era maior que lealdade a Geraldo. Doutor Zacarias deu um passo à frente, cambaleante, suando. Sua voz falhou. Ele engoliu seco. Tentou de novo. Os laudos médicos que apresentei... Vamos, doutor, encorajou Geraldo, sorriso forçado. Confirme o diagnóstico de demência senil. Zacarias olhou para Geraldo, depois para mim. Vi o momento exato em que fez sua escolha. São falsificados, completou ele. Explosão. O salão eruiu em exclamações, gritos, sussurros altos. O quê? Geraldo avançou no médico. O que você está dizendo? Escrevi esses laudos sob ditado do senhor Geraldo Salvadora, disse Zacarias, agora que começara, as palavras saindo em torrente. Sob ameaças, sob chantagem. Carmen Salvadora e Laura Salvadora são completamente saudáveis mentalmente. O estado de Laura foi causado artificialmente por medicamentos psicotrópicos que o filho me forçou a administrar durante 4 anos. O juiz levantou-se, derrubando a cadeira. Isso é acusação gravíssima. E é verdade, disse Zacarias, tirando do bolso interno do paletó um envelope. Tenho cópias de todas as receitas fraudadas, todos os medicamentos prescritos sem indicação, tudo documentado. Geraldo ficou paralisado, boca aberta, olhos injetados. Depois rugiu. Lançou-se sobre Zacarias, mãos estendidas para o pescoço dele. Seu traidor, seu verme, vou matar você. Mas não chegou a tocá-lo. Ivo Costa, em movimento surpreendentemente rápido para homem de 60 anos, interceptou Geraldo.
Segurou seu braço no ar. Firme, profissional. Não, disse o promotor, voz gelada. Não vai. Geraldo se contorceu, tentando se soltar do aperto de Ivo Costa. Mas o promotor, mesmo com idade avançada, tinha força de homem que passara a vida inteira lidando com criminosos. Solte-me! Ela está mentindo! Todos estão mentindo! Geraldo berrou, espuma se formando nos cantos da boca. Isso é conspiração! Tentativa de tomar o que é meu! Então ele fez o impensável. Empurrou Ivo Costa com força brutal, desequilibrando o promotor, e se lançou diretamente sobre mim. Seus dedos se curvaram como garras, mirando minha garganta. Em seus olhos não havia mais cálculo, mais astúcia, mais fingimento. Apenas raiva animal pura de rato encurralado. «Cale a boca! Morra, sua velha maldita!» gritou ele, saltando os últimos metros que nos separavam. Não me mexi. 16 anos no Canadá me ensinaram que quando a avalanche vem sobre você, fugir é inútil. Precisa enfrentá-la de frente. Apenas apertei mais forte a mão de Laura, que gritou e tentou me proteger com o corpo. Mas o golpe não veio. Entre mim e meu filho cresceu figura de uniforme cinza. Ivo Costa, que segundos antes fora empurrado, recuperara o equilíbrio e agora estava como muralha de concreto. Ele agarrou o braço de Geraldo no ar, torcendo-o para trás. «Nem pense», disse Ivo, voz baixa, mas que ecoou pelo salão inteiro. «Toque na mulher que construiu a economia desta cidade e você não chega vivo ao tribunal». Geraldo se debateu, mas outros homens já se aproximavam. 2 seguranças da festa agarraram seus braços, imobilizando-o. «Vocês não entendem», Geraldo gritava, debatendo-se. «Ela está roubando meu patrimônio. A casa é minha. Ela doou há 16 anos». «Doou sim», concordei calmamente. Tirei do bolso interno do vestido as folhas amareladas que Laura escondeu cuidadosamente. Mas com condições. Condições que você nunca se deu ao trabalho de ler. Desdobrei os documentos. O papel estalou no silêncio absoluto. Escritura pública de doação com cláusula de reversão. Li em voz alta, clara, cada palavra ecoando. Registrada em 15 de abril de 2009, no cartório de registro de imóveis desta comarca. Olhei para o juiz. «Meritíssimo, gostaria de examinar?» Ele praticamente arrancou os documentos da minha mão, colocando óculos de leitura. Seus olhos percorreram as páginas rapidamente. Vi quando chegou à parte crucial. Seu rosto mudou de cor 3 vezes. Isso é autêntico», murmurou ele. Depois, mais alto. «Este documento é autêntico e legalmente vinculante». «O que diz?» perguntou o incorporador, aproximando-se. O juiz limpou a garganta. «Cláusula especial de reversão, baseada no artigo 555 do Código Civil Brasileiro». Ele começou a ler. «A presente doação poderá ser revogada se o donatário cometer atentado contra a vida da doadora ou membros de sua família, causar ofensas físicas, injuriar gravemente ou causar lesões corporais». Apontei para Geraldo, ainda contido pelos seguranças. Diante de 100 testemunhas, há 5 minutos, ele tentou me agredir fisicamente, atacou-me com intenção de causar lesão. Murmurou de concordância, correu pelo salão. «Mas», continuou o juiz lendo, «a doação poderá ser revogada se o donatário der destinação ao imóvel que represente ameaça de perda irremediável de bem com grande valor afetivo para a doadora». Virei-me para o incorporador. «Senhor, presumo que o negócio que estava discutindo com meu filho envolve demolição desta propriedade para a construção de shopping center?» O incorporador, homem astuto, percebeu imediatamente o perigo. «Nós estávamos em negociações preliminares, mas nada foi assinado. Nenhum contrato foi firmado». «Ótimo», disse eu, «porque esta casa tem valor histórico. Foi construída em 1890 pelo meu bisavô. Cada madeira, cada entalhe, cada pedra tem significado para minha família. E a ideia de demoli-la certamente constitui ameaça de perda irremediável». O juiz assentiu. «De acordo com este documento, a senhora tem direito legal de revogar a doação». Geraldo finalmente entendeu. Vi nos olhos dele o momento exato em que compreendeu que perdera tudo. «Não», sussurrou ele. «Não, não, não. Mãe, por favor, não faça isso. Onde vou? Não tenho nada». «Tinha milhões, Geraldo»,
respondi, voz firme mas não cruel, apenas factual. Mandei transferências mensais durante 16 anos, calculei uma vez. Enviei ao longo desses anos o equivalente a 8,3 milhões de reais em valores atualizados. Escutei exclamações abafadas pelo salão. Onde está esse dinheiro? Perguntei. Onde estão os móveis de família que valem fortuna? Onde está o aparelho de jantar da minha mãe, de porcelana branca com desenhos azuis? Onde está o quadro de Di Cavalcanti que ficava na sala? Onde estão as joias que minha avó deixou? Silêncio. Vou te dizer onde, continuei. Gastou tudo, carros importados, roupas de grife, viagens para a Europa, festas como esta. Viveu como milionário enquanto minha irmã dormia no chão comendo restos. Virei-me para o incorporador. E agora está tão falido que precisa vender a propriedade da família para cobrir dívidas. Quanto ele deve, senhor? 10 milhões? 12? O incorporador, percebendo que o negócio estava destruído, decidiu salvar sua própria reputação. Geraldo Salvadora me procurou há 3 meses dizendo que precisava de 12 milhões com urgência. Disse que tinha dívidas com 3 bancos, mais empréstimos pessoais. Ofereceu esta propriedade, avaliada em 30 milhões, por apenas 12. Mais exclamações. Um negócio extraordinário, o incorporador continuou, que me pareceu suspeito. Por isso insisti em vir pessoalmente hoje para verificar a legalidade. E que bom que veio, disse eu, porque testemunhou tentativa de fraude imobiliária. Meritíssimo, disse Ivo Costa, ainda segurando Geraldo. Solicito permissão para colher testemunhos. O juiz, percebendo que aquilo transcendera uma simples festa e tornara-se procedimento legal, assentiu. Concedido. Ivo olhou para os empregados que observavam das portas. Marta Silva, governanta, aproxime-se. Marta deu passo à frente, tremendo, mas determinada. A senhora trabalha nesta casa há quanto tempo? 20 anos, senhor promotor. E pode testemunhar sobre o tratamento dado a Laura Salvadora? Marta olhou para Geraldo, que a fuzilava com os olhos. Depois olhou para mim. Endireitou os ombros. Sim, senhor. Posso. Nos últimos 4 anos, presenciei o senhor Geraldo Salvadora obrigar a senhora Laura a ajoelhar-se no chão e limpar suas botas sujas de lama com trapo imundo, como se fosse criada. Vi ele e a esposa falarem dela como se fosse menos que nada. Vi a senhora Laura ser alimentada com restos, proibida de sentar à mesa. Vi o Dr. Zacarias aplicar injeções que a deixavam inconsciente por dias. E vi... Sua voz tremeu, mas continuou. Vi o senhor Geraldo bater nela, várias vezes. Convidados começaram a sair discretamente. Ninguém queria estar associado com aquilo. As mulheres de vestido de gala sussurravam horrorizadas. Os homens balançavam cabeça com nojo. Mais testemunhas? Perguntou o juiz. 3 empregados se adiantaram. O jardineiro, a cozinheira jovem, o motorista. Todos relataram o mesmo. Anos de abuso, humilhação, negligência criminosa. Patrícia tentou se esgueirar para a saída lateral. Mas Marta, corajosa agora que tinha proteção, bloqueou seu caminho. Onde vai, senhora? Perguntou a governanta, voz carregada de anos de raiva contida. Na mão de Patrícia estava a bolsa volumosa que tilintava suspeitamente. Marta a arrancou antes que ela pudesse reagir, abrindo a sobremesa lateral. Colheres de prata caíram, garfos, facas, castiçais, pequenos objetos de decoração, a prataria da família. Estava roubando, disse Marta simplesmente. Patrícia ficou vermelha, muito vermelha. Isso é meu, Geraldo me deu. Isso pertence ao patrimônio da casa, corrigiu o juiz, e caracteriza apropriação indébita. Aproximei-me de onde Geraldo estava contido, não com raiva, não com desejo de vingança, com tristeza profunda. Artigo 555 do Código Civil Brasileiro, recitei de memória. Revogação de doação. O doador pode revogar a doação se o donatário cometer atentado contra sua vida ou de familiares, causar lesões corporais ou dar ao bem doado tratamento que represente ameaça de sua perda. Olhei nos olhos dele. Procurei meu menino. Não encontrei. Você tentou me atacar diante de 100 testemunhas,
Manteve minha irmã em cárcere privado sob efeito de drogas por 4 anos e tentou vender a casa da família para demolição. Virei-me para o juiz. Meritíssimo, com base neste documento registrado e nas testemunhas presentes, solicito formalmente a revogação imediata da doação. Esta propriedade retorna ao meu nome. Geraldo Salvadora e sua esposa têm 24 horas para desocupar o imóvel. O juiz examinou os documentos mais uma vez. Olhou para Geraldo, para as testemunhas, para o médico confessor. Com base neste documento autêntico, nas testemunhas presentes e na tentativa de agressão que acabei de presenciar, declarou ele solenemente, determino de imediato a suspensão de qualquer negociação sobre este imóvel e defiro liminarmente a proteção da posse em favor da senhora Carmen Salvadora. A revogação definitiva da doação será homologada em juízo, mas desde já reconheço a validade da cláusula de reversão. E determino a abertura de inquérito policial para investigar os crimes de cárcere privado, lesão corporal, apropriação indébita, falsificação de documentos médicos e tentativa de fraude imobiliária. Olhou para Ivo Costa. Promotor, tome as providências. Ivo Costa fez sinal. 2 policiais que estavam na festa como segurança se aproximaram com algemas. Geraldo Ricardo Salvadora, disse Ivo formalmente, está preso preventivamente pelos crimes de cárcere privado qualificado, lesão corporal dolosa contra idoso, tentativa de estelionato e tentativa de agressão. Tem direito de permanecer em silêncio e de ter advogado presente. As algemas clicaram nos pulsos de Geraldo. Ele não lutou mais, estava quebrado. Pendia entre os policiais como boneco de pano, olhando para o chão. Patrícia Campos Salvadora, Ivo continuou, está presa por cumplicidade nos crimes acima, mais apropriação indébita de bens. Patrícia soluçou dramaticamente. Eu não sabia de nada, fui enganada, ele me obrigou. Ninguém acreditou, levaram ambos para fora. Geraldo passou por mim uma última vez. Parou, levantou os olhos. Mãe, sussurrou, e pela primeira vez havia verdadeira emoção na voz. Não amor, não arrependimento, apenas autopiedade. O que vai ser de mim? Olhei para ele. Este homem que fora meu bebê, meu garoto, minha razão de viver por décadas. Vai aprender, disse eu simplesmente. Aprender o que eu tentei te ensinar a vida inteira, que dignidade não se vende, que família não se pisoteia, que caráter vale mais que ouro. Ele baixou a cabeça e foi levado. Virei-me para o salão. Ainda havia 50, 60 pessoas ali. Convidados de Geraldo. Pessoas que haviam rido quando ele humilhou Laura. Que haviam brindado com champanhe roubado. Que haviam aproveitado o luxo comprado com meu dinheiro enquanto minha irmã dormia no chão. Olhei para cada um deles. Lentamente. Em silêncio. Vi como desviavam os olhos, como estudavam os sapatos, como se encolhiam sob meu olhar. Fora, disse eu, baixinho, mas todos escutaram. Dona Carmen, começou uma senhora de vestido azul. Nós não sabíamos. Fora da minha casa, repeti, voz mais alta. Agora. O incorporador foi o primeiro a sair, praticamente correndo. Outros seguiram em fila silenciosa, cabeças baixas, murmurando desculpas que não aceitei. Em 10 minutos o salão estava vazio. Restaram apenas eu, Laura, Ivo Costa, o juiz Henrique, Dr. Zacarias e os empregados. Aproximei-me de Zacarias. Ele tremeu, esperando condenação. Doutor, disse eu, vai trabalhar. No Hospital Municipal, ala de desabrigados, 5 anos, de graça. Se souber que recusou um único paciente ou cobrou 1 centavo sequer, vou pessoalmente garantir que perca seu emprego em todos os hospitais da região. Entendeu? Ele assentiu vigorosamente. Sim, Dona Carmen, farei isso, prometo. Não quero sua promessa, quero sua ação. Ele saiu rapidamente. Ivo Costa aproximou-se, pegando minha mão e beijando-a à moda antiga. Carmen, me perdoe. Fui covarde ontem. Vi você e não te defendi. Você se corrigiu, Ivo, disse eu, cansada, mas sincera. É o que importa. Obrigada pela proteção. Vou pessoalmente supervisionar o processo contra seu filho, prometeu ele. Não haverá favorecimentos, não haverá desculpas.
Agradeço. Quando todos foram embora, eu e Laura ficamos no hall enorme e silencioso. Pelo chão havia confetes, pétalas de rosa pisoteadas, taças abandonadas. Mas o ar estava limpo. Finalmente limpo. Olhei para aquele lugar junto à porta onde Laura dormira tantas noites. O mármore ainda tinha manchas escuras onde a lama de tantas botas havia sido espalhada. Chega de tapetes velhos, disse eu. Chega de dormir no chão. Chega de ser pisoteada. Laura veio até mim, apoiando-se em meu braço. Ela chorava, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de libertação. É verdade? Sussurrou ela. Acabou mesmo? Acabou, Lalá. Todos os demônios foram embora. Ficamos ali, duas irmãs, sobreviventes, abraçadas na porta da casa que agora era novamente nossa. Passaram-se 5 anos desde aquela noite. Hoje, numa tarde ensolarada de outono, estou sentada no jardim da Chácara Girassol. O mesmo jardim que Geraldo queria destruir para construir estacionamento de shopping. As macieiras que ele queria derrubar agora estão carregadas de frutos vermelhos e dourados. Um bando de crianças corre entre as árvores, rindo, gritando, brincando. Laura está sentada ao meu lado, numa cadeira de balanço, tricotando. Seu rosto tem cor saudável agora. Seus olhos estão claros, sua mente está lúcida. Os 4 anos de drogas deixaram marcas, mas ela se recuperou além do que os médicos previram possível. Mais chá, Dona Carmen? Pergunta uma voz jovem. Olho para cima. É Júlia, uma das residentes. Ela tem 63 anos. Foi expulsa de casa pelos filhos depois que o marido morreu, e eles quiseram vender o apartamento dela. Mora aqui há 4 anos. Sim, querida, obrigada. A ala leste da casa foi transformada. 8 quartos espaçosos, todos com janelas amplas e luz natural. Sala comunitária com televisão e biblioteca. Cozinha onde cozinhamos juntas. Jardim onde plantamos horta. Casa de acolhimento, Carmen e Laura. Para mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. Mulheres expulsas de casa por filhos gananciosos. Mulheres abandonadas. Mulheres que, como Laura, foram tratadas como fardo descartável. Aqui elas têm quarto próprio. Comida farta e saudável. Respeito. Dignidade. E, acima de tudo, segurança. Financio tudo com os recursos que construí no Canadá. As plataformas foram generosas comigo, e agora repasso essa generosidade. Quanto a Geraldo, soube que cumpriu 3 anos de prisão. Foi liberado há 2 anos em regime semiaberto. Trabalha agora como auxiliar administrativo em pequeno escritório de contabilidade. Ganha salário mínimo. Mora num apartamento de 1 quarto em bairro simples. Não nos falamos. Ele tentou me escrever 2 vezes da prisão. Cartas pedindo perdão, pedindo ajuda financeira, pedindo que eu retirasse as acusações. Não respondi. Não porque odeio, mas porque não há mais nada a dizer. Patrícia divorciou-se dele ainda na prisão. Casou-se novamente, com um homem mais velho e rico. Ouvi dizer que mora em outra cidade. Nunca mais a vi. Dr. Zacarias cumpriu a palavra. Trabalha no hospital municipal há 5 anos. De graça. Soube por Ivo Costa que ele se tornou médico dedicado, humilde, que trata mendigos com o mesmo respeito que trataria milionários. Às vezes a punição transforma. Ivo Costa se aposentou há 2 anos. Vem jantar aqui 1 vez por mês. Diz que esta é a casa mais feliz que conhece. Carmen, chama Laura. Olhe. Aponto para onde ela indica. Uma das residentes mais novas, Dona Fernanda, 65 anos, está ensinando crochê para as crianças do bairro. Elas vêm aqui toda tarde. Descobrimos que ter crianças ao redor rejuvenesce mais que qualquer remédio. Lembra quando tínhamos medo de não haver futuro? Pergunta Laura. Lembro. E olhe para nós agora. Olho. O jardim cheio de vida. A casa cheia de risadas. Mulheres que chegaram quebradas e agora sorriem de novo. Ontem, Dona Beatriz me perguntou: Dona Carmen, a senhora se arrepende de ter sido tão dura com seu filho? Afinal, ele é seu sangue. Me arrependo? Nem 1 segundo. Não desejo mal a Geraldo. Espero que ele tenha aprendido. Espero que tenha encontrado redenção. Espero que seja, hoje, homem melhor que era há 5 anos. Mas não me arrependo de tê-lo enfrentado. Porque silenciar diante da crueldade não é amor, é cumplicidade.
Perdoar não significa aceitar ser pisoteado. Não significa voltar para a situação de abuso. Não significa fingir que nada aconteceu. Perdão verdadeiro é reconhecer a ferida, tratá-la, cicatrizá-la e então seguir em frente, mais forte, mais sábia, mas nunca mais vulnerável da mesma forma. Protegi Laura, salvei outras mulheres, transformei dor em propósito. Valeu cada lágrima? Sim. Valeu cada confronto? Sim. Valeu cada momento difícil? Sim. 1000 vezes sim. Porque no final, dignidade preservada vale mais que paz falsa. Pego a mão de Laura. Ela aperta de volta. Sabe o que aprendi, Lalá? Pergunto. O quê? Que amor verdadeiro não é permitir que pisem em você. Amor verdadeiro é ensinar que pisar nos outros tem consequências. Amor verdadeiro é proteger os vulneráveis, mesmo quando os opressores são da sua própria família. Laura sorri. Mamãe teria orgulho de você. Mamãe teria orgulho de nós duas. O sol começa a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. As crianças são chamadas de volta para casa por mães amorosas. As residentes entram para jantar. Cheiro de frango assado e arroz com açafrão vem da cozinha. Olho para a porta da frente. Onde 5 anos atrás havia chão de mármore manchado onde minha irmã era humilhada, agora há tapete novo. Grande, colorido, com frase bordada em letras alegres. Seja bem-vindo. Aqui todos são tratados com dignidade. E abaixo, em letras menores, Casa de Acolhimento. Carmen e Laura. Porque toda mulher merece respeito, não importa a sua idade. Levanto-me, ajudando Laura a se levantar também. Caminhamos devagar para dentro de nossa casa. Nossa verdadeira casa. Aquela que construímos não com dinheiro, mas com coragem, justiça e amor verdadeiro. Bem-vinda ao lar, Carmen, sussurra Laura. Bem-vinda ao lar, Lalá. E pela primeira vez em 16 longos anos, sinto que finalmente, realmente, estou em casa. Se minha história ajudou uma única mulher a abrir os olhos, terá valido a pena. Se minha decisão inspirou uma única mãe a não aceitar abusos, mesmo vindos de filhos, terei cumprido meu propósito. Se minha coragem deu força para uma única irmã defender outra, minha missão estará completa. Porque no final, família não é quem te machuca sem consequências. Família é quem te respeita, te protege, te ama de verdade. E quando alguém, não importa quem seja, te trata como tapete, você tem direito, não, você tem dever de levantar com dignidade e dizer, nunca mais. Obrigada por me ouvir até o final. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para ouvir mais histórias de mulheres que transformaram humilhação em sabedoria, dor em propósito, lágrimas em triunfo. Cada dia uma mulher, uma lição de vida. Compartilhe essa história com alguém que você ama, especialmente com aquelas mulheres mais velhas que tantas vezes são esquecidas, desrespeitadas, pisoteadas. Às vezes uma história assim pode mudar tudo. Pode dar coragem para dizer não. Pode dar força para buscar justiça. Você conhece alguma mulher que precisava ouvir esta história hoje? Marque ela aqui nos comentários. Compartilhe com sua mãe, sua avó, sua tia, sua vizinha idosa. E me conta, você acha que fui justa? Ou deveria ter dado outra chance?